Boa noite a todos, nós que estamos aqui no presencial, vocês que estão aí na transmissão. Nós trouxemos um tema no domingo que eu creio que é um grande desafio para todos nós, ser alguém persistente. O que a gente percebe diante das nossas adversidades, diante dos nossos obstáculos, é que nós nos tornamos inconstantes, ou nós paramos no meio do caminho. E essa palavra persistente, estava explicando, e eu vou dar continuidade nessa noite, alguns exemplos que a palavra de Deus nos ensina, e eu creio que o Espírito Santo pode mudar hábitos, pode mudar natureza, que talvez em você, em nós, está de uma forma inconstante, né, e sujeito a desânimo, abatimento, e tudo isso causa ao contrário daquela pessoa constante, daquilo que Deus projetou a minha vida e a sua vida. Nós vamos orar e depois nós vamos ter um louvor a Deus, mas a nossa oração nesses dias é que eu e você possamos crescer nessa palavra, de sermos alguém persistente. Pai, te agradecemos por essa noite. Espírito Santo, nós dependemos totalmente de Ti, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que estão vendo pela transmissão, Senhor. O Senhor é poderoso, Senhor, para mudar, Senhor, para fortalecer, Senhor, para transformar as nossas vidas, Senhor. Pai, colocamos essa noite nas Tuas mãos, Senhor, e eu proclamo que cada um que ouvir essa palavra, Senhor, será impactado pelo Teu poder, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Segura em minhas mãos, os dias difíceis estão, e o medo tomou conta do meu coração. Mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar essa situação. Sem Ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a Tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mau. Sem Tua presença em mim eu desfaleceria. Mais uma vez clamo-Te, não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Segura em minhas mãos, os dias difíceis estão, e o medo tomou conta do meu coração. Mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar essa situação. Sem Ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a Tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mau. Sem Tua presença em mim eu desfaleceria. Mais uma vez clamo a Ti, não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir.
Aleluia. Que você possa falar isso, não me deixe desistir. Seja um clamor, e Deus está aqui, Deus está aí também, para nos ajudar, nos fortalecer, a não desistir. Quantas pessoas desistiram no meio do caminho e por isso não obtiveram, não alcançaram aquilo que Deus tinha para a vida delas. Nós demos exemplos, vários, bíblicos, até mesmo de pessoas que não sei se têm o conhecimento, se tinha de Deus, mas que eles tomaram atitude de persistir, de ser homens e mulheres persistentes, e por isso eles alcançaram grandes, mais grandes projetos. Talvez você tenha um projeto com a sua família, talvez você tenha um projeto a nível pessoal, a nível do seu trabalho. Então não desista, seja alguém persistente. E eu trouxe o significado da palavra persistir, só para que você possa, se você ouviu domingo, que te fortaleça, mas se você não ouviu, que você possa permitir que essas palavras entrem no seu coração. Persistir é ser constante. Será que eu e você somos constantes nas nossas orações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos? Muitas vezes o que acontece é um pensamento diferente, que rouba tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Continuar, perseguir, insistir, permanecer, apegar-se firme. Eu até falei domingo sobre essa expressão, apegar-se firme. Então há a promessa, há algo que você sonha, que você projetou, que você quer ver aquilo acontecer. É como que se você se une àquele propósito, é apegar-se e não soltar até que aconteça. O que a gente percebe na vida do ser humano é que nesse percurso, diante das circunstâncias adversas, diante daquilo que você vê, diante daquilo que você escuta, você vai desanimando, você vai se abatendo pelo meio do caminho e, consequentemente, as suas forças vão se esvaindo pelo meio do caminho. E aí é onde Deus nos chama para que observe isso e a gente vença essa natureza que há umas 2 semanas eu falei, essa natureza caída, que é muito frágil. Nós precisamos dessa natureza de Deus, que é forte, que é poderosa. Então Ele quer colocar na minha vida e na sua vida essas características. O primeiro texto que eu quero respaldar biblicamente está em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo número 1, versículo 1. Lucas, Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 18, verso 1. Diz assim: e ele falou-lhes uma parábola. Jesus vai contar uma parábola. Toda vez que Jesus contava uma parábola, é uma linguagem figurada que quer nos mostrar, que quer nos ensinar grandes valores. Então, Jesus vai contar uma parábola e ele vai nos ensinar. E são esses pontos que eu quero que você preste atenção, que eu preste atenção, que a gente possa aplicar no dia a dia. Quando você observar de todo mundo aqui, você que está na transmissão, nós temos sonhos, nós temos desejo a ser concretizado nas nossas vidas. Só que para isso acontecer, tem alguns que são mais difíceis do que os outros, como eu expliquei domingo. Mas ele diz assim: e ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Eu quero começar com esses 2 princípios que o Senhor Jesus está aqui ensinando, que os homens devem sempre orar. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Você é alguém que se enquadra nesse ponto aqui, que sempre ora, independente da circunstância? Uma coisa é nós orarmos, né, em algo que está indo caminhando, que você está vendo, que está dando resultado, mas outra coisa, como você vai ver nesse texto, orar sempre. A oração é uma prática, a oração é um dever, é como ele fala, né? Devem sempre orar. Então nós precisamos obter isso, nós precisamos, né, tomar esse princípio como um dever, assim como um exemplo aqui, como você recebia o dever, uma tarefa da sua casa na escola,
Então você sabia que quando você chegasse em casa, você teria que fazer aquele trabalho que os seus professores deram. Então, esse é o mesmo termo, é um dever de orar, é sempre orar. E aí ele vai falar, e nunca desfalecer. Significa que esse outro passo vai depender do primeiro, porque a oração ele fortalece, a oração é a comunhão com Deus, a oração vai trazer à memória aquilo que dá esperança, a oração vai restaurar os seus sonhos, mas ele fala aqui, ele alerta, nunca desfalecer. Será que é isso que está acontecendo com você? Será que você desfaleceu? O que é desfalecer? Você apagar as suas forças, você desanimar, você se abater, por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está sentindo. Muitas vezes a questão na enfermidade, nós estamos orando por alguém enfermo, e aí a gente recebe as notícias, ou você mesmo que está enfermo, talvez você esteja me escutando, e aí você sente os sintomas, e isso acaba o quê? Abatendo a pessoa. Ou um problema no seu casamento, um problema no seu relacionamento pai com filho, filho com pai, ou talvez seja um sonho de trabalho, de projeto que você tem. E aí, quando vem uma crise, uma dificuldade, a tendência do ser humano é desfalecer. Então, se Jesus está trazendo esse conceito de nunca desfalecer, significa que você e eu podemos em um momento, se desfalecermos, nós vamos perder as nossas forças. Então, une esses dois valores que ele está ensinando aqui. Não deixe de orar, um dever, ore todos os dias. Ah, pastor, mas piorou a situação, continua orando. Ah, não estou vendo nada, continua orando. Ah, não, nada aconteceu ainda com a minha oração. Esses são desafios, esses são pontos que eu e você precisamos vencer. Ah, estou desanimado hoje, ah, não estou com vontade de orar. É por isso que acontece. Então nós precisamos vencer isso que a minha natureza, a sua natureza carnal, ela vai tender, todo ser humano é assim. O ser humano, por exemplo, quando está tudo bem, ele tem a aparência da força, da alegria, da felicidade, mas quando ele está vivendo em dias difíceis, em dias maus, ele se abate. Então você veja que ele anda por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele está escutando. Mas Deus quer nos ensinar através dessa parábola que o homem e a mulher que tem fé, que é persistente, ele não anda por esses sentimentos, esses sentidos. Ele vai andar por aquilo que está falando aqui, nunca desfalecer, sempre orar. Ah, mas pastor, mas está tudo ao contrário. Ore até que aconteça ao contrário. O versículo 2 ele continua dizendo, havia em uma cidade um juiz. Aí ele vai apontar as dificuldades. Qual é a dificuldade que você está enfrentando pessoal? Qual é a dificuldade que você enfrenta no trabalho? Aqui ela está diante de uma situação que é de um juiz. Olha como é a característica desse juiz. Um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Como é que você vai conseguir reverter um quadro desse? Como é que você espera que possa acontecer um milagre numa adversidade dessa tão grande? Alguém que vai julgar a causa dessa mulher, ele não teme a Deus e não respeita nenhum homem. Significa o quê? Que é impossível, que é muito difícil, que você olha já para essa circunstância e fala, isso aqui eu não vou ter, isso aqui é muito difícil. Assim também, se essa viúva tivesse entrado com esse pensamento, esse sentimento, nós não teríamos essa história tão poderosa hoje, como tantas outras. Como eu falei domingo, o caso de José, o caso de Josué, o caso de Neemias, como eu bem ressaltei, ele vê as muralhas de Jerusalém tudo destruída, aquela visão era terrível, era escombros. Quantas vezes nós estamos diante de situações no casamento, no trabalho, pessoal, emocional, na saúde, como de escombros. Nós precisamos fazer esse paralelo para que nós nos enquadremos. Se você e eu temos uma visão de tudo destruído, como Neemias teve, qual vai ser a sua reação? A Bíblia diz que ele procurou ali a causa de Deus, ele orou, ele jejuou, ele não se importou com os escombros, mas ele já cria que o Deus que ele servia é poderoso para erguer novamente os muros que está destruído. Na sua vida, na minha vida também é assim. Muitas coisas, o inimigo, as circunstâncias vieram para destruir. E muitas vezes nós estamos sobre o que? Escombros. E quem olha assim é mesmo difícil, é mesmo impossível. Essa mulher tinha uma causa. E aí ela precisava que esse juiz pudesse o quê? Assinar a causa dela. Mas aí a parábola já nos diz que esse homem era um homem que não temia Deus, porque se é um homem que teme a Deus,
você vai lá, ora, e ele vai ouvir a Deus, ele tem a comunhão com Deus, ele vai perguntar a Deus, e consequentemente ele vai ser mais sensível. Mas imagina um homem que não busca a Deus, um homem que não está nem aí para os valores de Deus, como que esse homem vai atender a petição? E ele não respeitava homem nenhum. Como muitas vezes também a gente lida com circunstância que talvez você olhe e fale assim, eu dependo ali daquela situação, mas aquela pessoa é muito difícil. Mas Deus quer me ensinar e te ensinar que nada é impossível para Deus. Essa parábola traduz alguém, uma viúva, quando fala de uma viúva, alguém que está praticamente sozinho, alguém que perdeu o marido, está lidando com percas difíceis, alguém que se torna uma viúva ou um viúvo, está sobre percas. Então significa o quê? Está só. Muitas vezes o viúvo ou a viúva se sente só, talvez você se sente só nessa batalha, só nesse desafio, só. Como vai ser? Deus sempre é a maioria. E Deus está comigo e com você. Creia nisso, acredite, clame por isso. Senhor, Tu estás comigo, venha ao meu auxílio, venha ao meu socorro, me ajuda. Então, o paradoxo aqui, Havia esse homem, esse juiz, que não temia Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo, vingue-me do meu adversário. Qual é o seu adversário? Não há adversário que não possa ser vencido. O adversário é o quê? É algo emocional seu? É algo dentro da sua casa? Não são as pessoas. São os inimigos espirituais que estão aqui para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus falou isso em João capítulo 10, verso 10. O inimigo não vem senão a roubar, matar e destruir. Então o relacionamento, seu trabalho, suas emoções, seu casamento, seus sonhos, o inimigo está por trás disso para o quê? Destruir e roubar. Então qual é o seu adversário? Muitas vezes, quando nós identificamos o nosso adversário, aí é onde entra, como ele falou para não acontecer, o desfalecer, o não acreditar. Eu até falei no domingo algo que você e eu precisamos prestar muita atenção. Muitas pessoas fracassaram, eu citei várias pessoas aqui, hoje muito conhecidas, que fracassaram, mas uma coisa eles fizeram, eles não se acomodaram, ou eles não viveram agora em cima daquele fracasso, eles se levantaram com tudo novamente para tentar, para esforçar novamente, para lutar, para correr na direção daquilo que eles tinham. Essa é a grande diferença daquele persistente ou daquele que desanimou. Ele teve um fracasso, algo que aconteceu ruim na vida dele. Ele pode ficar sobre aquele lugar e falar, realmente eu tentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não consegui. Como eu falei, o caso de Thomas Edison, a questão da luz, da lâmpada. A história diz que esse homem tentou mais de 700 vezes, pensa bem, você já tentou novamente? Você já se levantou para ir em busca do teu sonho, daquilo que você luta, daquilo que você deseja? Essa viúva é um exemplo disso, e que eu e você possamos ser. Então, se essa mulher falasse, eu sou uma pobre viúva, quem vai me acudir? Quem está comigo? Ninguém. A Bíblia não diz que ela tinha filhos aqui para ajudar, então a Bíblia fala algo que é como se ela estivesse só nessa batalha. E o versículo 4 diz, e por algum tempo ele não quis mais, depois ele disse consigo. Então vou repetir, isso aqui é muito importante. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo. Olha só, presta atenção nisso, porque logo à frente o próprio Senhor Jesus vai falar para que a gente preste atenção naquilo que esse juiz, como uma figura, ele vai falar. Então eu quero que você preste bem atenção nesse versículo. E por algum tempo ele não quis, significa que ela reivindicou e teve um tempo que ela não viu, não obteve êxito nenhum. Assim sou eu e você também. Naquilo que você sonha, naquilo que você está lutando, em situações, você não consegue ver nada. A Bíblia diz que ele não quis, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, o sentido de incomodar é que ela nunca desistiu.
Eu imagino que ela deveria chegar lá no fórum, imagina trazendo para os nossos dias. Ela ia lá e via a resposta negativa. Tudo ao contrário. Talvez você seja assim, você vai ver, alguém te fala algo negativo. Você volta para sua casa e desiste. Aquilo ali é um fracasso que você se acostuma com ele. E você vive e não se importa mais com aquilo. Você se acostuma. O ser humano, pessoal, preste atenção nisso, ele tem uma capacidade de se adaptar tanto ao lado bom como ao lado muito ruim. Mas no caso aqui de você ser persistente, isso atrapalha muito. Alguém que não conseguiu um sonho realizado, um projeto, algo que ela está lutando, ela tende a se acostumar e viver daquela forma. Onde a Bíblia está nos ensinando justamente o que é o contrário. Não aconteceu ainda, não desista. Não fique sentado em cima desse fracasso. Ou não durma em cima desse fracasso. Porque é isso que o inimigo quer para você desistir. Então, continuando, todavia, como esta viúva me incomoda é o lado de ela estar ali, ó, vai no fórum hoje, não tem resposta. A gente vê casos na justiça que demoram anos e anos e anos. E tem pessoas que nem ligam mais, desistiram das suas causas. Assim também é para todas as áreas do ser humano. Tem pessoas que já desistiram das suas causas. O que é uma causa? É uma petição. É algo que você entrou segundo o amparo da lei tal. A palavra de Deus é como a lei também, que Deus estabeleceu. Mas muitas coisas na nossa vida, elas acontecem assim, ó, rapidamente, mas outras não. E Deus quer me forjar e te forjar como um homem, uma mulher persistente. Alguém que não desiste como essa mulher, que ela olhou para aquela característica daquele juiz. Quantas pessoas numa causa natural falam assim, pegou esse juiz, esse aqui, já sei que eu não vou ganhar. Ou vai falar com um chefe ou com alguém de autoridade, fala, essa pessoa eu já conheço, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei o que ela vai decidir. Não, meus irmãos. Nós temos que colocar diante de Deus, crer que Deus pode mudar o coração, Deus é poderoso para inclinar o coração dessas pessoas. É isso que ele está falando, é isso que Jesus quer ensinar com essa parábola de uma viúva, aparentemente impotente, aparentemente alguém que não tinha força nenhuma. Muitas vezes eu e você nos sentimos como uma viúva, enfraquecido, que já teve percas. Quantas histórias vêm, mas pastor, eu já perdi tanto. Você vai continuar perdendo tanto? Não! Se levante, seja alguém que não entregue os seus pontos. Aí, continuando, ela me incomoda, vou vingá-la para que ela não continue a vir me cansar. Então chega um momento que o próprio juiz, esse homem, ele fala assim, eu vou julgar essa causa logo. Significa o quê? Persistência dessa mulher. Aí agora eu quero que você preste atenção aquilo que o Espírito Santo me falou sobre essa palavra, que é conhecida, mas olha o que diz, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Meus irmãos, o Senhor Jesus está contando essa parábola e chega aqui, depois de várias explicações, ele ressalta algo, ouve o que esse injusto juiz diz. Então significa o quê? Que o Senhor Jesus ressalta isso como algo que vai acontecer sempre na minha vida e na sua. E o que esse homem diz? É o verso 4. Por isso que eu estava falando, presta atenção nesse versículo. Porque o Senhor Jesus, ele reforça, ele está trazendo algo, olha aqui, ó, preste atenção, porque isso talvez esteja acontecendo com você. Talvez essas reações estão pertinentes à sua vida. E que você precisa mudar como essa mulher conseguiu mudar. Olha o que ele falava no versículo 4. E por algum tempo ele não quis. Então batia na mão dele lá e voltava. Significa o quê? Que aquilo que você ora, aquilo que você está clamando, muitas vezes é como bater e voltar para você. Não tem resposta nenhuma. E quando não tem resposta, o homem tende a desfalecer. O homem pensa que aquilo não vai ser concretizado. Talvez uma das tarefas que nós precisamos vencer é a questão do tempo.
o tempo muitas vezes se torna o inimigo crucial, o inimigo cruel nas nossas vidas. Por quê? Nós queremos ver logo, até mesmo as pessoas, até nos nossos dias falam, né? Ah, isso é para ontem. Como que ele diz, né? Ele queria que acontecesse logo um dia anterior. Ele não quer esperar, ele não quer perseverar, ele não quer persistir. Então, olha o que o Senhor fala, né? Então esse juiz, ele cita isso aqui, e por algum tempo, significa o quê? Qual tempo que você colocou? Tem pessoas que colocam um tempo, e dentro delas, elas já criam aquele momento e já falam, não, isso aqui não tem jeito mesmo. E acaba desfalecendo. Então, outra coisa que ele falou, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la. Então, o que ele falou? Ainda que você tenha diante de situações, pessoas, como nós temos também, familiares que não temem a Deus, casamentos, relacionamentos, que a gente olha e fala, mas essa pessoa é muito difícil, essa pessoa é muito dura, mas Deus está falando comigo e com você nessa noite, ainda que ele não tema a Deus, ainda que ele não conhece nada de Deus, Deus é poderoso para intervir, Deus vai fazer a obra, Deus vai mudar isso, Deus vai transformar, mas eu e você temos que fazer a nossa parte, de sempre orar e nunca desistir. Então, foi o que esse juiz estava falando e pensando. Então, o que o Senhor Jesus está falando como parábola aqui? Isso vai acontecer com vocês. Vocês vão achar que as coisas não estão andando, mas eu estou trabalhando a favor de vocês. Vocês vão olhar para as circunstâncias e vão desanimar. Vocês vão olhar para as circunstâncias difíceis e vai falar, realmente eu não vou conseguir ver essa pessoa. Mas deixa eu te falar algo, para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Nada, nada. É isso que eu e você temos que pôr no nosso coração. O verso 7 continuando, aí ele vai falar algo, e Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a Ele dia e noite? Olha aí, ó. Que tipo de oração, que tipo de clamor você faz? Dia e noite? Você é persistente? Então por isso que ele estava falando lá, no primeiro versículo que eu falei, que devem sempre orar. É um dever meu e seu, orar sempre, dia e noite. A gente faz uma oração, e se não vê, a gente já deixa de lado, já esquece. A parábola não está falando sobre isso. Então, nesses casos difíceis, nesses casos, aos olhos humanos impossível, ele está falando, orem de dia e de noite. Aqui é o próprio Senhor Jesus que está nos ensinando aqui. Já que é longânimo para com eles, então Deus quer realizar. Eu não sei a sua luta, você que está aí pela transmissão, mas eu tenho certeza que Deus ouve a oração. Deus ouve o seu clamor. O clamor é tudo aquilo que você coloca com a sua fé, com a sua força, com toda a tua voz, com tudo aquilo que você tem. Esse é um clamor aqui, algo que vem aqui de dentro, aquela oração mesmo, com tudo. É assim que eu e você precisamos ser. Eu creio, depois dessas palavras desde o domingo, meus irmãos, nós, quando olhamos para as nossas vidas, nós vemos que nós não somos tão persistentes como esses personagens que tem biblicamente. Esses personagens nos ensinam muito. E o Senhor Jesus está falando, olha, isso aqui é o que vai acontecer com vocês. Aí o versículo 8 diz, e eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Então, se você clama de dia e de noite, se você continua na persistência, você vai ver, eu vou ver. Eu tenho certeza que todos nós, tanto aqui como lá na transmissão, queremos ver algo. Todo ser humano sonha, até mesmo aquele que não sonha mais, ele está num estado ruim, porque os sonhos alimentam a minha e a sua vida. O que você fez com os seus sonhos? Você enterrou eles e está vivendo como se não tivesse sonho? Não,
Hoje desenterra esses sonhos novamente, faça como essa viúva, bate novamente, vai atrás da tua causa, corra na direção daquilo que você quer ver, porque senão vai ficar pelo meio do caminho. E aí ele fala algo muito sério aqui, porque essa parábola também fala dos últimos dias. Ele fala: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, esse é o retrato também que vai acontecer, o amor de muitos se esfriando, muitas pessoas desviadas. Então, se achar fé na terra, se achar alguém, vai ser arrebatado, vai ser salvo, é isso, vai ter o resultado. Então, meus irmãos, essa parábola dessa viúva, que aparentemente era uma mulher que nunca ia ver mudado, mas aquele juiz que não temia Deus, que não respeitava os homens, deu a causa para ela. Assim o Senhor Jesus está me ensinando e te ensinando a ter um comportamento que realmente você vai ver aquilo que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Deus tem grandes planos para o ser humano. Deus tem planos para a sua vida pessoal, emocional, afetiva, profissional, cada área da minha e da sua vida. Deus tem planos e propósitos, mas os obstáculos é comum, os obstáculos vai acontecer. Qual é o seu adversário? Identifique ele, lute com tudo que você tem. É o desânimo, é o abatimento, é o relacionamento que você ainda não teve, é a salvação de alguém da sua família. Vamos lutar, não vamos desistir, vamos orar dia e noite até que aconteça. Outro exemplo que eu quero trazer nessa noite está em Josué capítulo 14. É lá no Antigo Testamento, é o 6º livro da Bíblia, Josué, capítulo 14. A partir do versículo 7, Josué capítulo 14, versículo 7. Aqui uma das histórias muito poderosas do Antigo Testamento. E eu quero que você preste atenção nos detalhes, porque os princípios, tanto os homens lá de trás como as pessoas do Novo Testamento, se eles se enquadram naquilo que Deus projetou, eles tiveram grandes vitórias. Olha o versículo 7. Josué capítulo 14, verso 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe de volta uma palavra, conforme esta estava no meu coração. Preste atenção aqui um pouco. Aqui essa passagem onde Moisés vai levantar 12 espias, eles saem do Egito, vão na direção da terra prometida, e Moisés levanta 12 homens para ver a terra. E olha o que Caleb, porque foi uma das pessoas que entrou na terra prometida, a Bíblia diz que ele tinha ali 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu trouxe de volta uma palavra conforme estava no meu coração. Agora preste atenção, esse homem que é Caleb aqui, ele trouxe uma palavra no seu coração, ele tinha visto a terra e ele veio trazer essa informação, como era a terra, o que ele tinha visto, o que ele tinha percebido. Foram 12 homens, 10 vieram com relatórios, só Josué e Caleb vieram com outros. Preste atenção nos detalhes. Então a Bíblia diz que ele o quê? Ele falou conforme estava o quê? No seu coração. E aí passa-se o tempo. Lembra que eu falei que o tempo pode ser um obstáculo cruel? E aí a Bíblia diz que quanto tempo se passaram? 45 anos. Versículo 8 diz: contudo, olha só, olha os detalhes, Deus é incrível, Deus nos ensina em cada detalhe. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram, fizeram derreter o coração do povo. Presta agora bem atenção nisso. Caleb vai, traz algo, e a Bíblia diz que ele traz aquilo que estava no coração. Mas ele também fala que esses outros homens trouxeram algo que estava no coração deles, que derreteu não só o coração deles, mas o coração dos outros. Então significa o quê?
que diante dos teus obstáculos, diante dos seus desafios, diante da adversidade, aquilo que você guardar no seu coração, do seu desejo, daquilo que você quer, é o que tem que permanecer, porque o inimigo vai tentar roubar, vai tentar tirar. Meus irmãos, só o percurso deles olharem a terra e vir trazer o relatório para Moisés, o coração deles já foi contaminado. Enquanto que o de Caleb permaneceu naquilo que ele tinha visto. Então isso me mostra o quê? Muitas vezes eu e você sonhamos com algo, projetamos algo para a minha vida e para a sua vida. E aí o que acontece? O seu coração, nesse meio do caminho, já coloca um obstáculo, já coloca uma dúvida, já coloca o será, já fala, isso vai ser difícil. Olha, eu quero isso, mas é difícil. Meus irmãos, o fato de alguém pensar assim, pronto, já acabou a fé, já acabou a persistência. Então, olha que incrível isso nessa palavra. Então, esses homens fizeram derreter todo o povo. Meus irmãos, milhares e milhares não entraram no projeto de Deus, que era a terra prometida. Olha como é sério. Com certeza todos queriam entrar na terra prometida, era um sonho, sair da escravidão, entrar na terra prometida, é um sonho. Quantas pessoas estão escravas? Quantas pessoas estão lutando com enfermidades, com problemas na sua família, dentro de você, anos? O que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer? Você vai ser alguém persistente? Você vai conseguir, mas se você deixar, o seu coração vai ser contaminado. Eu falei, Senhor, esse texto é muito conhecido, mas como uma palavra muda todo um contexto dentro da gente. O verso 9 diz, e Moisés jurou naquele dia dizendo, certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança. Olha aí, ó. Então o que Moisés reafirmou para Caleb? Você trouxe essa informação? Você quer isso? É esse o teu sonho? Você vai pisar na terra e essa terra vai ser a tua herança. Meus irmãos, mas quantas promessas você recebeu? E por você não perseverar, por você não persistir, ela ficou longe de você. Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança, e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor, meu Deus. O que essa palavra íntegro quer dizer? Integridade, né? Ele não se desvia, ele permanece, ele é persistente naquilo que Deus falou. Deixa eu falar algo para você. Deus falou já muitas coisas para mim e para você. Deus fala a cada dia, mas o nosso coração não permanece íntegro. Significa o quê? Ligado a Ele, direcionado com Ele. A gente vai se perdendo. O que era uma pessoa que era íntegra e ela se corrompeu? Ela permanecia naqueles valores, mas aí veio algo de fora para dentro, contaminou o coração dela e ela deixou de ser íntegra. Assim é a mesma coisa com o meu e o seu coração. Nós perdemos aquilo que Deus falou. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então olha o que acontece, milhares não entraram na terra prometida. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, Deus não queria que todos entrassem? O que vocês acham? Claro que queria, e por que não entraram? Porque o coração deles deixaram de ser aquilo que Deus tinha mostrado para eles. Cuidado com aquilo que você escuta. O versículo 10, e agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, aleluia, como declarou nestes 45 anos, olha só, Deus manteve, porque Ele não permitiu entrar nada diferente no coração. Eu vou entrar na terra, vou entrar, vou conquistar, meus pés vão pisar lá. Meus irmãos, 45 anos, a gente não quer esperar nem 45 dias, nem 45 meses, quanto mais 45 anos. Ah, pastor, isso não vai acontecer mais na minha vida. Como declarou nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora vê que nestes dias já tenho 85 anos. Agora o verso 11, eu quero que você preste muita atenção nisso.
Isso aqui é o tesouro dessa palavra dessa noite. Ele diz: como ainda sou tão forte nesses dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. A força que você estava no início, que você começou a lutar, é a mesma que você continua nos dias subsequentes? Se não for, você não é uma pessoa persistente. O segredo para ser uma pessoa persistente é manter a mesma força. Você tem que olhar para você a cada dia e falar: a força é a mesma, o ânimo é o mesmo, a disposição é a mesma, eu oro com a mesma intensidade que eu orei no primeiro dia. Se não, você tem que voltar ali e falar: Deus, me ajuda a ser forte. Ou retomar o caminho da oração, do clamor, porque é isso que ele falou. Como ainda sou tão fortes nesses dias, como era no dia em que Moisés me enviou. Esse é o segredo, essa vai ser a chave que eu e você temos que olhar para todo dia, diante dos nossos sonhos, diante dos nossos projetos, falar: eu continuo com a mesma intensidade? Eu oro com o mesmo fervor? Eu estou crendo com a mesma fé ou não? Porque senão, você não vai conseguir. Desculpe falar a realidade, mas é o que acontece com os personagens bíblicos e com os homens que conseguiram realmente superar os seus obstáculos. Como antes era a minha força, assim também é a minha força. Olha o que esse homem vai falar. A mesma força que ele tinha lá atrás era a mesma força que tinha depois do longo desses anos. É isso que faz a diferença, meus irmãos. É isso que você tem que olhar para dentro de você e falar: eu tenho que vencer essa natureza. Hoje eu quero e amanhã não quero. Hoje eu oro, amanhã não oro. Hoje eu estou aqui com todo fervor, amanhã estou todo encolhido, todo destruído. Hoje eu acho que vai acontecer, amanhã você nem vai lá, como aquela viúva no fórum saber. Tem gente que as causas já estão lá, ó. O juiz já até bateu o martelo, mas como não foi procurar, está lá caducando, ó. Assim também está diante do céu, diante de Deus, do tribunal diante de Deus. Deus quer responder, Deus quer fazer, porque na parábola ele fala como que ali o adversário, o inimigo, mas o Senhor como o quê? O supremo juiz, que tem o poder de passar por cima de quem não teme a Ele, que não conhece, que nem pensa em Deus. Assim também aquele homem, aquela mulher que você convive, que você acha que é impossível, Deus vai e passa por cima disso tudo e faz o milagre acontecer. Agora, se não tiver a força, a mesma, você não vai conseguir. Eu falei: Deus, eu preciso disso. Eu quero clamar para que você tenha esse clamor. Que você possa sair daqui hoje falando: Deus, eu quero ser como Josué e Caleb, eu quero ter esse coração. O dia que ele viu: essa terra é minha, essa terra vai ser a minha herança, dos meus filhos, dos meus netos, é isso que eu quero para a minha família. Ele não abriu mão, a força dele não se perdeu em nenhum dia, em nenhum ano, em nenhum momento. Como era a minha força, assim também é a minha força, agora para a guerra. Um homem de 85 anos está preparado para a guerra. O que é a guerra, meus irmãos? A guerra não é algo fácil, que você vai lá assim, ó, sorrindo. Não, a guerra é difícil, meus irmãos. A nossa vida muitas vezes está como se é uma guerra. Os adversários todos se levantam, é tiro todo dia, é batalha, é confronto. Tanto para sair como para entrar. Essa é a resposta de Caleb. Esse é esse homem persistente, esse homem que nos inspira. Meus irmãos, um homem de carne e sangue como eu e você, um homem comum, mas que resolveu acreditar em Deus e falar: eu não abro mão disso, eu não vou ser alguém inconstante, eu vou ser alguém persistente, eu vou até o final, eu não vou esmorecer no meio do caminho, eu não vou entregar meus pontos, ou falar assim: isso aqui não tem jeito. Que não saia da sua boca certas palavras. Foi que quando aqueles homens foram espiar a terra, eles falaram: a terra maravilhosa, mas tem ali gigantes, tem os inimigos, pronto, acabou. Essa doença aqui, poxa, é difícil.
Ah, esse homem é difícil. Ah, essa mulher é assim. Ah, o meu filho, a minha filha. Ah, esse meu chefe. Ah, esse concurso. Ah, esse sonho que eu tenho aqui de abrir essa empresa. Tem dificuldade, meus irmãos. Nada é fácil. Mas essas pessoas nos dão uma lição. Então, nessa noite, para fechar aqui, você e eu temos que olhar para dentro de nós a cada dia e perguntar para nós mesmos: eu continuo com a mesma intensidade? Eu oro de verdade? Eu clamo de verdade? A minha força está a mesma? Ou eu estou mais fraco do que ontem? Aí é onde você tem que se levantar. A oração vai te fortalecer. A oração vai te trazer novamente o caminho da conquista, a te colocar novamente no caminho da fé, dos seus projetos, dos seus sonhos. Então, que você e eu nessa noite possamos tomar essas pessoas que Deus nos presenteou e trazendo lições tão grandes para mim e para você, como talvez você, os desafios daquela viúva de Josué e Caleb, tantos outros, mas que nós queremos ver os milagres de Deus acontecer. Amém? Vou orar e a gente vai encerrar. Pai, que não seja mais uma palavra nessa noite, que nós possamos viver uma vida contigo prática, Senhor. Se não estamos orando, precisamos orar, Senhor. Se não estamos clamando, precisamos clamar. Se a nossa força, por algum motivo, por alguma circunstância, foi retirada do nosso coração, nós precisamos ir para aquele que fortalece, para aquele que renova as nossas forças. Senhor, eu oro pela minha vida, por cada um que está aqui, pela transmissão, Senhor. Ó Deus, fortalece-nos, Senhor. Ó Deus, que possamos viver a vida contigo, Senhor, a vida da palavra, como essas pessoas, uma vida prática, Senhor. Sabemos que a religião por si só não nos muda, Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Eu decreto que aquele que está fraco é fortalecido, Senhor. Aquele que desistiu de orar, ele volta a orar nessa noite, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, que possamos ver a terra prometida novamente. Que possamos ver o sonho ainda por conquistar, ó Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa agora, Senhor, transformar, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Porque nós cremos no teu poder, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, você que está na transmissão, coloque em prática, você vai ver o milagre acontecer, porque é o mesmo Deus, ele não mudou. O que nós precisamos é nos enquadrar, como eu falei, e aí nós vamos ver a diferença, e nós vamos experimentar como esses homens experimentaram. Que Deus abençoe a sua vida. No domingo, com a graça de Deus, estaremos aqui com a palavra às 18h30, mas com louvor e adoração a partir das 18 horas. Você que nos ouve, nos acompanhe e que você tenha essa semana, esse restante da semana aí, que seja um treinamento para você voltar àquilo que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe a todos, um grande abraço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.